Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 34ª reunião da 6ª sessão ordinária. Solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 29 de novembro de 2007. Voto de congratulações do vereador Roberto Vermelinger com o senhor deputado federal Fernando Lopes e com o excelente deputado estadual Onei Botelho, que intervieram junto ao governador Sérgio Cabral pela liberação dos recursos para execução da obra de acesso ao condomínio industrial e pela determinação que a administração do condomínio fique a cargo da Firjândia Nova Friburgo. Do vereador Vanor Cosme, com o senhor Maurício Brau de Paula e outros pela passagem de seus aniversários. Também congratulações do vereador Grimaldino Narciso, com a senhora Jaine de Oliveira Castro e outros pela passagem de seus aniversários. Também com a senhora Margarete Terezinha Schorer, pelos relevantes serviços prestados como funcionária da concessionária de águas e esgotos de Nova Friburgo. Congratulações do vereador Alexandre Cruz, com a senhora Sandra Montechiari Tavares e outros pela passagem de seus aniversários. Comunicações do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, referente ao pagamento do teto financeiro de vigilância em saúde, de 19/11/2007, competência 09/2007, no valor de R$ 151. Do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, para aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital Raul Sertã, convênio número 708/2006, de 20/11/2007, no valor de R$ 135 mil. Convites do delegado de Serviço Militar e da secretária da Junta de Serviço Militar 019, convidando para a solenidade de juramento da bandeira nacional e entrega de certificado de dispensa de incorporação aos jovens dispensados do serviço militar, no dia 30 de novembro de 2007, às 10 horas, na Praça do Suspiro, Centro, Nova Friburgo. Em caso de mau tempo, a solenidade será realizada no ginásio de esportes do Instituto de Educação de Nova Friburgo. Também convite do presidente e dos demais vereadores da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, convidando para participar da sessão solene comemorativa ao 20º aniversário da emancipação política e administrativa do município, ocasião que serão entregues os títulos honoríficos conferidos pelo Poder Legislativo, no dia 15 de dezembro de 2007, às 19 horas, no Hotel Fazenda Valverde, na Estrada José Silveira de Medeiros. Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do deputado Jorge Pisciani, do deputado Rodrigo Neves e do deputado Alessandro Molon, convidando para a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes e do título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, a Sua Excelência o senhor Ministro do Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patos Ananias de Souza, no dia 29 de novembro de 2007, às 18h30, no plenário Barbosa Lima Sobrinho. Agradecimentos do deputado estadual Zito, agradecendo a moção de congratulação por ter sido eleito presidente do PSDB. Está ali do expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, após a leitura pelo primeiro secretário, em discussão os votos de congratulações. Senhor presidente, Pois não, eu vereador. gostaria de pedir licença aqui ao vereador Alexandre Cruz, porque eu gostaria de ser signatário também desse voto de congratulações que o ilustre vereador faz com a doutora Sandra Montechiari Tavares. A Sandra foi minha colega de pós-graduação e é um dublê de empresária e advogado, é uma pessoa que gera muitos empregos para a cidade, é uma pessoa muito sensível. Então eu gostaria, nesse momento, exatamente de poder ser signatário desse voto junto à Vossa Excelência. Pois não, vereador. Muito Questão de obrigado. ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, vereador. Eu também gostaria de pedir um destaque no voto que eu faço com a senhora doutora Sandra Montechiari e
parabenizá-la pelo trabalho que ela vem fazendo na cidade, um trabalho social, não só como advogada, mas também como empresária. Então, nós poderíamos deixar de, nesse momento, essa casa estar aqui se congratulando com uma pessoa que tem uma grande importância para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Pela ordem. Por gentileza, eu queria também pedir destaque ao voto que faço com o deputado federal Fernando Lopes e com o deputado estadual Ney Botelho. Na visita do governador, na última segunda-feira, os dois deputados vieram com ele no helicóptero e na viagem vieram fazendo reivindicações próprias da nossa região. E uma das reivindicações era quanto à liberação de recurso para a pavimentação do acesso e também da infraestrutura do condomínio industrial, que é uma área que compramos, que o Estado comprou no Córrego Dantas, que já aprovamos aqui, inclusive, norma incentivando, dando incentivo para estabelecimento de empresas lá, dando isenção de tributos, e nessa oportunidade, segunda-feira, o governador se comprometeu textualmente em liberar os recursos para fazer o acesso, na ordem de 1.400.000, 1,5 milhão de reais. Esses recursos já estão sendo encaminhados ao DR e o DR já está com a licitação pronta para que, ou ainda no mês de dezembro, ou no máximo nos primeiros meses de janeiro ou fevereiro, por essa licitação na rua. Então, é um voto de congratulações, porque é uma luta que temos desenvolvido há 4 anos e que encontramos já há algum tempo no Fernando Lopes um parceiro e agora no deputado Onei também um parceiro nessa luta. Também, senhor presidente, queria fazer um registro. Ontem eu fui ao Rio para desenvolver um projeto com o Instituto de Terra envolvendo comunidades aqui de Friburgo, no sentido de reivindicar recursos para a não construção de casas, mas para a reforma de casas e construção de pequenos muros em casas de pessoas que estão nessa área aí desabrigadas, atingidas pelas enchentes, né? E tivemos a oportunidade de encaminhar essa reivindicação ao Dr. Noel de Carvalho, secretário de Habitação, e estava a diretora técnica do ITERJ discutindo com o Dr. Noel de Carvalho, quando chegou o deputado Onei Botelho, e que, tomando conhecimento dessa nossa reivindicação, apoiou prontamente e conseguimos, então, incluir no projeto da Secretaria Estadual de Habitação recursos na ordem de 5 milhões para 3 comunidades no Friburgo: a comunidade do Lazareto, a comunidade do Cordoeiro e a comunidade também do loteamento Progresso, no Maringá. E aí nós teremos a possibilidade de atender mais ou menos 400 famílias nessas 3 comunidades. Então, queria também aqui de público agradecer ao deputado Onei, que se empenhou e por essa feliz coincidência, pôde apoiar essa luta. Também vejo que é uma luta que ele vem travando. Então, queria nessa oportunidade em que nós estamos fazendo esse voto com o deputado, fazer também esse agradecimento ao deputado Onei Botelho. Muito obrigado, senhor presidente. Ô, João. Senhores vereadores, após a leitura do expediente, daremos início à nossa ordem do dia, hoje sendo pauta exclusiva, pois trata-se da segunda discussão do projeto de lei de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Friburgo para o exercício de 2008. Já foi lido e discutido em primeira votação. Gostaria de saber, senhores vereadores, se existe necessidade de alguma dúvida. Não havendo necessidade de uma nova leitura e nenhuma dúvida para os senhores vereadores, em discussão o projeto 2.857, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu falarei favoravelmente ao projeto. Senhor Vossa Excelência presidente, dispõe de até 20 minutos, vereador. Pois não, vereador. uma questão de ordem. Antes, eu queria justificar a ausência do ilustre vereador Marcelo Verli, que se encontra numa reunião da Agenda 21 no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Justificado, portanto, a ausência do vereador Marcelo Verli. Excelentíssimo. Alô? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhores funcionários,
Mais uma vez, ou pela segunda vez, eu me apresento hoje na tribuna para defender, seguramente, um dos projetos mais importantes que essa Casa Parlamentar teve a oportunidade de debater e conhecer nesse plenário. E quando eu digo mais importante, porque realmente é através do orçamento, é a lei maior que assim determina, que nós teremos exatamente o balizamento dos gastos, aonde é que o município vai aplicar os seus recursos, como é que vai ser o ano de 2008 administrativamente, como é que será a relação do governo municipal com o município e também com a população. E digo mais, isso é por determinação legal. O orçamento tem que passar pela Casa Legislativa. Este orçamento que já esteve aqui em primeira discussão em sessão anterior, onde a oposição fez o papel dela de apresentar as emendas, lamentavelmente tardias, na forma regimental, o artigo 204 determina especificamente, mas acho que a casa se ouve muito bem. E se ouve muito bem por quê? Porque este orçamento, da forma como ele foi enviada, ele foi elaborado de forma a ser compatibilizado com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, assim como também com a lei 101/200, que é a lei de responsabilidade de gestão fiscal. E o orçamento, o governo tem o poder discricionário. Isso é inerente ao próprio governo. A prefeita municipal, o chefe do executivo, ele tem o poder discricionário de saber especificamente quais as áreas que ele quer dar ênfase, quais as áreas que ele vai efetivamente trabalhar de forma a alavancar aquele setor. E a prefeita municipal, quando ela envia esse orçamento, ela o faz preocupada já com o ano de 2008, porque nós sabemos que nós vamos ter, no mês de dezembro, que entregar esse governo com as contas devidamente, enfim, aprovadas. Não podemos ultrapassar responsabilidades para o governo que vai entrar. Essa lei de responsabilidade fiscal é bom que ela veio e delimitou essa situação, vereador João, no sentido de acabar com aquela situação antiga, onde nos 2 últimos meses de governo, o mandatário, então, ele fazia todas as obras e deixava exatamente para o prefeito seguinte o ônus de arcar com esta responsabilidade. E a prefeita municipal, ela, dentro do critério, né, discricionário, ela optou por 2 áreas específicas. A primeira área é a área específica de saúde. E a segunda área não poderia ser outra. É a área de educação. Foram contempladas outras áreas, evidentemente. Todas as outras áreas elas foram completadas, mas a prefeita entendeu por bem dar ênfase especificamente nessas 2 áreas. Tivemos aqui aquela reunião dos esportes, né? Dos membros, de todas as pessoas ligadas à comunidade, ligadas ao esporte. E até aquele momento, nós não sabíamos ainda, naquela reunião, onde nós até nos comprometemos, na medida do possível, em auxiliar exatamente para que o esporte possa ter o seu lugar, né, de pendor no governo, porque entendemos que a cidade precisa do esporte. Mas naquele momento nós não sabíamos ainda. Nós ainda estávamos em trâmite com um processo, com um projeto nosso da cidade, o projeto Esporte e Viver, elaborado aqui pelo Executivo, notadamente pela secretária e pela secretaria e a sua equipe de esportes, e junto ao Ministério do Esporte. E o Ministério do Esporte deu parecer favorável e já colocou, quer dizer, já destinou 190 mil reais para o esporte no ano de 2008. E mais, vereador João, hoje eu estou contemplando jornais e já estou vendo também que já existe uma verba específica destinada exatamente para que nós possamos, enfim, começar o avanço que a cidade espera. Já veio uma verba de 190 mil reais no sentido de que possamos fazer a obra de infraestrutura já no Hospital Municipal Raul Sertã, de tal sorte que nós possamos transferir o Hemocentro, colocá-lo em condições de funcionabilidade e, mais ainda,
trazer aquilo que a cidade clama, que a cidade precisa urgentemente, que é exatamente uma unidade de tratamento para as pessoas que sofrem de câncer. Essa unidade é fundamental para o espaço, não só para a cidade, mas como toda a região. Tivemos aqui ontem, semana passada, a presença do governador o governador do estado, e ainda ontem estava aqui o secretário de Estado de Saúde, exatamente fazendo gestões junto com a doutora Jamila Calil, que é a pessoa que está especificamente, nós temos nesse momento que reconhecer o serviço que ela está fazendo, no sentido de equipar a nossa cidade com essa situação específica do tratamento, né, oncológico. Isso vai ser muito bom para a cidade, vai ser muito bom para a região e vai evitar que centenas e centenas de pessoas tenham que se deslocar ao Rio de Janeiro para fazer lá os seus tratamentos, enfim, com situações constrangedoras, não só para essas pessoas, como para seus familiares. Então, é muito importante que a gente vê que as coisas começam a acontecer na cidade. São tantas realizações que estão vindo, e eu sempre tenho dito a seguinte situação: se Friburgo agora não resplandecer, jamais irá conseguir fazê-lo. Porque é um momento que nós estamos alinhados com o governo estadual, um momento que estamos alinhados com o governo federal, é um momento onde estamos recebendo aqui as autoridades de nível estadual, autoridades de nível federal, que estão comparecendo em Nova Friburgo, que conhecem, os senhores viram, os vereadores que estavam presenciaram, não é? O respeito que o governador do estado tem com o município de Nova Friburgo, justamente pela forma decente, pela forma transparente de levar a administração. Quer dizer, o governador veio e já nos oferece uma situação, né, de tentar colocar, né, no orçamento dos próximos anos, possivelmente no próximo ano, a condição de abrir a tão sonhada Estrada do Contorno, que vai aliviar o trânsito dessa cidade, que vai tirar esse trânsito pesado dos caminhões. Quer dizer, isso são coisas que estão exatamente acontecendo. Por quê? Porque o governo, ele sabe o que faz, porque o governo tem um orçamento apertado, mas ele faz exatamente as suas opções dentro do seu orçamento, e o governo, que exatamente ele computa e dá prioridade, né, dentro do seu gasto, dentro das suas formas, exatamente para aqueles setores que ele julga de critério essencial. Nós não poderemos permitir jamais que as creches deixem de funcionar, que as nossas crianças deixem de receber as suas merendas fartas e merendas de qualidade que merecem. Nós não podemos hoje permitir mais, não é, que nós tenhamos que descer exatamente a ladeira, tenhamos que deixar os nossos colégios, deixar os nossos professores em uma situação, enfim, de desconforto total. Então, senhores vereadores, eu acho que isso é de uma forma importantíssima e vale a pena dizer mais. O governo federal nos enviou a importância de 56 milhões e meio. Não enviou em espécie, mas já está na dotação orçamentária em Brasília. Só que, deste dinheiro, o município terá que dar a sua contrapartida correspondente a 10%. O município vai ter que, sim, vai ter que se virar e arrumar os 5 milhões e 600 ao longo, pelo menos, da agora até o ano 2010, quando deverão acabar as obras, porque se não der a sua contrapartida, essa verba não vai ser destinada mais ao município de Nova Friburgo, ela não contemplará mais o orçamento do município de Nova Friburgo e irá para outro município. Já estamos licitando, neste momento, algo na faixa de 28 milhões de reais, justamente para que nós possamos dar início às obras, né, para botar cobro, para botar fim a essa situação das enchentes e que atacam sensivelmente as pessoas de baixa renda, que ataca sensivelmente a população ribeirinha dos rios e a população que não tem exatamente o poder financeiro que tem as camadas de outros naipes. Então, isso é uma opção. Quer dizer, com esse dinheiro que vai chegar, com estas obras que nós vamos iniciar já, as licitações, nós estaremos em condições, sim, no futuro de propiciar uma melhor qualidade de vida exatamente para todas essas pessoas. Disseram ainda também que a Câmara teria errado, eu tenho ouvido muito, mas em programa radiofônico de pessoas que não têm compromisso, que a Câmara teria errado quando deu um cheque em branco à prefeita municipal. Eu quero deixar bem claro a seguinte situação, e a oposição sabe disso também, que no orçamento do ano passado,
no mesmo orçamento que foi votado nessa casa, relativo ao ano de 2007, né, o percentual de 30% foi o mesmo que foi obedecido esse ano. A prefeita já tinha condições de remanejar. E ela vai precisar remanejar muito bem essas verbas no ano de 2008, justamente em função dessas complicações de ordem legal do Decreto 101. Justamente em função de saber que em um fim de mandato, você vai ter que deixar exatamente o caixa fechado, vai ter que deixar o caixa com lastro suficiente para que as pessoas que possam eventualmente sucedê-la no governo de Nova Friburgo não tenham que pegar o governo como ela pegou, com 4 parcelas de funcionalismo ativo e inativo atrasadas. Vereador, Pois não? Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não? É só para esclarecer, meu nobre líder, que eu fiquei impressionado com o governador, as palavras que ele se referiu à prefeita do nosso município, ao nosso Glauber Braga e o deputado Rogério Cabral. Eu acho que ainda foi ele muito feliz dizendo que o governo estadual, o governo municipal, estadual e federal, caminhando no mesmo sentido. Com aquela situação, quem ganha é a população. E o que mais me deixou contente foi da estrada do contorno, que ele afirmou e justificou que, com certeza, no governo dele será feita. E com esse dinheiro do PAC, com essa verba do PAC, eu tenho certeza que a prefeita municipal vai começar essas obras do Rio Bengalas de baixo para cima, e não de cima para baixo, como foi começado. Eu tenho certeza disso. Obrigado. Bom, vereador. Então, para dizer isso, eu fico particularmente muito feliz, e eu acho que os vereadores que lá estiveram no CDL, as autoridades que estiveram no CDL, os deputados federais, estaduais, os secretários de governo estadual, puderam verificar a forma respeitosa, a reconhecida forma respeitosa que o governador tratou exatamente o município de Nova Friburgo. Como ele se referiu à prefeita municipal, quando ele dizia, uma prefeita extraordinária, e que eu farei tudo para ajudar esse município. Foi lá o centro exatamente da felicidade e conheceu de perto exatamente esse projeto vitorioso. O clube de xadrez completamente cheio, lotado das pessoas que lá fazem os seus exercícios, as suas danças, e fazem exatamente a sua segunda casa no dia a dia. Outra coisa também que é muito importante que tem que ser dito, são muitas pessoas que não conhecem a regra orçamentária e que começam exatamente a dar pitacos, como se essa casa aqui não conhecesse. Aí falam na cidade, eu só queria entender por que é que o orçamento contemplou R$1 para habitação de baixa renda. É muito fácil. É muito fácil. Por quê? Friburgo ele tem, extinta, só não foi extinta legalmente, a empresa municipal de habitação. Ela está extinta. Só que, como não foi extinta ainda legalmente, nós temos que prestar exatamente lá 0,50 centavos para poder fazer a prestação de contas. São aqueles tais fundos, vereador Cigano, que nós estamos aqui de vez em quando acabando extinguindo, porque isso só serve exatamente, é igualzinho a uma conta bancária inativa, mas que está lá com seus 0,5 centavos. Então, esse é o fato. A propósito, só para falar nisso, né, só para dizer que exatamente as casas, enfim, aquelas 176 casas, 186 casas, já entraram em processo de licitação e já devem ter suas obras já começadas ainda este ano. Verbas que vieram também do governo federal. Verbas que só dizem que chegaram em fevereiro, mas nós só podemos exatamente liberar porque nós estamos fazendo a coisa certa. Depois que o Tribunal de Contas deu parecer afirmativo para que nós pudéssemos, enfim, liberar exatamente nos termos em que havia sido determinado. Então, senhores vereadores, é um momento muito especial, um momento muito bom, e é um momento de muita seriedade, de muita competência, porque muitas das vezes, na nossa própria casa, no nosso próprio orçamento familiar, nós temos que remanejar até mesmo diante de uma situação inesperada, diante de uma eventual enfermidade que possa ter. E nós temos, às vezes, que fazer remanejamento na nossa vida doméstica, na nossa conta doméstica. Isto quer dizer, exatamente, que nós temos, sim, que dar prioridade àquilo que a família está necessitando naquele momento. E no momento, o que o Nova Friburgo está precisando mais, dentre outras coisas que estão vindo e que virão efetivamente, mas o que Friburgo precisa mais hoje, basicamente, é nós acabarmos de implementar para darmos maior dignidade exatamente no atendimento médico.
E mais ainda, nós temos que continuar exatamente na mesma toada, no mesmo tronejar que nós estamos nas nossas escolas, na nossa rede de escolas. Não adianta. Nós temos que dar continuidade a esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho de base, é um trabalho que reflete na violência, é um trabalho que dá oportunidade para que a mulher possa trabalhar. As creches de Nova Friburgo são creches modelo, creches 3 minutos, vereador. padrões, que seguem exatamente, né, sob a batuta da professora Beatriz Abicalil, uma expert em educação, e uma pessoa de extrema competência, de uma vida dedicada à educação, assim como a dia também, a professora Conceição Abicalil. Nós temos que continuar, e este orçamento é o que vai possibilitar exatamente que Friburgo continue na sua trajetória luminosa, na sua trajetória de luz, na sua trajetória de realizações que, inegavelmente, Nova Friburgo hoje, nós temos uma faculdade federal, nós temos tantas empresas que vêm para Nova Friburgo e que vieram empresas grandes, temos aí a Loja Americana, temos aí a DGM, temos agora o Spoleto, os shoppings estão fervilhando e ululando de novas pessoas que investem na cidade. No último mês, pelo menos, nós tivemos a abertura de umas 2 dezenas de lojas novas no município de Nova Friburgo. E se vocês verem, se vocês comparecerem, é questão de comparecer, vereador Nami, se o senhor comparecer no Shopping Cadime e no Shopping Friburgo, o senhor vai ver que o que eu estou dizendo é um fato consumado, é um fato real. Então, eu acho que esta opção, Friburgo, hoje, ela marcha exatamente para o seu futuro, para o seu desiderato, e nós temos que reconhecer, aliás, não é só nós, até a própria oposição, os próprios deputados de outros partidos, reconhecem exatamente essa situação, né, de uma transparência do governo de Friburgo, de uma competência na sua governante. Isso todos nós vimos lá no CDL. Eu não estou dizendo isso aqui da tribuna. Nós presenciamos todos, foi do governador até o secretário de trabalho, que lá estava também, dizendo que Friburgo foi contemplado exatamente como Cine, porque acredita nessa possibilidade de um desenvolvimento melhor. Senhores vereadores, são com essas palavras que, mais uma vez, eu peço a vossas excelências, né, que votem favoravelmente a este projeto de lei, a este orçamento, que está coadunado exatamente segundo os ditames legais, na forma regimental e na forma legal, que dará reais possibilidades para que o governo de Nova Friburgo continue dentro do seu critério, dentro da sua, evidentemente, limitação, dentro da sua capacidade, dentro da sua condição, né, de responsabilidade com o trato com a coisa pública, de levar essa cidade sempre, como tem feito cada dia mais, para o destino melhor, para dias melhores, para os munícipes, para os comerciantes e para todos nós. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, gostaria de falar contrário ao orçamento. Pois não, vereador. Vossa Excelência também, da mesma forma, dispõe de até 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, acredito que a decisão dessa assentada já está estabelecida. Na assentada passada, na terça-feira, na quinta-feira da semana passada, nós, aqui na oposição, tentamos apresentar emendas ao orçamento, que foram todas rejeitadas. Mas queríamos chamar os vereadores, ainda nessa oportunidade, ainda sabendo do posicionamento dos vereadores, a uma reflexão sobre esse orçamento. Uma reflexão sobre esse orçamento, porque este orçamento terá impacto no futuro